Bora, pessoal! Gente, voltei. Agora para falar sobre outro assunto referente à maternidade. Quem nunca se questionou quando teve um neném e falou assim, cara, será que eu fiz a coisa certa? Gente, eu nunca fiz isso. Meu Deus amado, eu fiquei tão feliz. Esses dias eu tava pensando nisso. Tá vendo se... Porque aqui não dá pra ver aí, gente. Quando tá azulzinha, porque tá pegando bem o áudio. SMR. Vai dar certo. Então, gente, eu tava pensando, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre, né? Mas assim, nunca imaginei que ia ser tão difícil ser mãe, né? Como a responsabilidade é enorme. Eu me peguei pensando no dia que o Matheus saiu de dentro de mim e colocaram ele no meu braço. Aí eu fiz, gente, eu tenho um ser agora. E lasquei. Não sabia que eu ia ficar sem dormir, que eu ia ficar sem tomar banho, sem escovar os dentes, que eu ia chorar. E quando a criança ia chorar do nada, que você não sabia o que fazer, o que eu vou fazer com essa criança chorando? Já teve dia que eu liguei pra minha mãe, falando, mãe, o que eu faço? Você tem que fazer esse moleque parar de chorar. Só que pode ter acontecido tudo isso, cara. Aconteceu tudo isso. Só que eu nunca me questionei. Cara, por que eu fui fazer isso na minha vida? Nunca, cara. Já passei nervoso, já chorei, já gritei. Só que eu nunca me questionei, cara. E eu nunca me arrependi de ser mãe. Eu não sei se alguém já tem esse tipo de arrependimento. Só que eu nunca. Meu cara, e eu fico muito feliz por isso, de verdade. Porque é muito bom quando você tem essa sensação. Gente, não é fácil. Não é fácil ser mãe. Igual, vou dar um exemplo. Eu e o Anderson nunca brigou quando a gente namorava. Até no nosso primeiro ano de casado, a gente nunca brigou. Depois que o Matheus nasceu, o Anderson, ele foi maravilhoso comigo na minha gestação. E aí eu falo que a culpa é dele, que se eu quiser ter outro filho é porque ele me trata bem, mas isso aí, né, é o essencial, né? Eu não precisava falar nada pra ele fazer, mas ele fez com excelência, parecia que ele tinha feito faculdade, mas ele fez com excelência. Mas depois que o Matheus nasceu, a gente brigou muito, cara, muito, 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 muito. Mas não é tipo assim, porque, claro, tinha um ser novo, 24 horas comigo. Então, ele sentiu. Meu marido sentiu. De início, foi tudo ótimo, né? Só que assim, eu comecei a ver coisas no Anderson que eu não tinha visto quando eu namorava com ele. Mas por quê? Porque é um ser novo, né? Tinha um ser novo ali no meio meu e dele. Então, o Anderson, ele teve um pouco de ciúmes. Sim. Mas ele super me entendia, só que ele teve ciúmes e tinha hora que ele meio que demonstrava esse ciúmes, né? O Anderson, ele não aguenta ouvir muito choro, só que ao mesmo tempo, antes ele não entendia, hoje ele já entende, né? Mas isso é normal, eu acho que assim, o fato, esse que eu falo que eu e ele tem uma parceria muito bom, a gente brigou bastante, porque ele queria fazer um tipo de educação e eu queria fazer outro tipo de educação. Eu, por ser mulher, ser mãe e também tia, eu fui tia aos 8 anos de idade, então eu já vi neném, tipo assim, eu convivi com crianças com recém-nascidos desde os meus 8 anos de idade, que foram as minhas sobrinhas. Então eu já tinha um conhecimento de como que era um recém-nascido, de como trocar, de como chorava, que queria mamar, que tinha a dor e tudo mais. E o Anderson não. O Anderson, ele é filho único, ele é homem e a mãe dele faz tudo pra ele, né? Fazia, né? Hoje a gente já tá junto há 6 anos, então ele aprendeu muita coisa. E aí,
eu vi essa mudança nele, né? Então, tipo assim, eu tive que me moldar, porque eu era muito radical. Só que ao mesmo tempo, colocar na cabeça dele que as coisas não funcionavam daquele jeito. Que a gente estava com um serzinho pequenininho que não entendia nada. Que o jeito de comunicar daquele ser era chorando, era resmungando e tudo mais. Então, tipo assim, pro Anderson, ele falava assim: tá demorando demais isso, o moleque tá chorando demais, ele não pode fazer isso, não sei o que lá. Então, tipo assim, eu tive que falar: não é assim, vamos primeiro, vamos com calma. Ele é neném, ele não tem o mesmo pensamento que nós temos. Ele é uma criança que está sendo construída, que está sendo evoluída aos poucos. Então eu tive que ter esse tipo de raciocínio, não é nem raciocínio, mas tipo assim, o bom é que eu estava muito relaxada. Graças a Deus eu não tive no início eu não tive esgotamento, né? Eu fiquei uma semana na casa da minha irmã, então tipo, foi muito bom. Depois eu vim pra cá, que foi quando a gente brigou por um tempo, mas eu acho que depois, aos poucos, a gente foi se organizando. E até então, a gente fez um trato. Como a gente viu que a gente tava brigando muito e as nossas diferenças nessa parte tava tipo batendo de frente, ele falou assim: beleza, então tá, a sua educação ele vai vir em primeiro lugar. Então, enquanto o Matheus ele era pequenininho, recém-nascido, ele tinha uns 6 meses, 7 meses, ele estava comigo, então a educação dele era minha. Então, tipo, eu não deixava ele chorar, quando era pra pegar, era pra pegar. Então, tipo assim, era mais a minha autoridade ali na frente. Quando o Matheus fez 7 meses, 8 meses, ele já começou a colocar limites, né? Não, pega aqui, não, faz isso, olha, não sei o que lá. Se chorar demais, ele já cortava. Mas tudo no seu tempo, entendeu? E isso deu muito certo. Não é fácil, gente, porque eu tive que ter discernimento no meu casamento, tive que ajudar a ele a entender. Querendo ou não, a mãe sente desde quando é aquele pequenininho fetinho. E ele só foi entender o que é aquela criança, como que ele ia ser pai, depois que o Matheus nasceu e ele começou a ter um tipo de... agora eu vou ser pai, agora eu vou precisar entender como que funciona tudo isso aqui, entendeu? E mesmo com todo esse meu... com todo esse processo, querendo ou não, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, a gente ainda tinha que descobrir o que tinha que fazer, o que não fazer. Eu acho que eu e o Anderson lidou muito bem com a situação. E eu fico pensando, cara, eu fiquei muito feliz quando eu pensei, falei, eu nunca reneguei, porque isso pode acontecer e eu não tô falando que não possa. Só que eu fiquei feliz que eu, Evelyn, eu, pessoa, nunca tive esse pensamento em falar assim, cara, eu nunca quis ter ele. Não, cara, eu sempre quis ter ele. E eu achei isso o máximo, cara. E se alguém perguntar, eu passaria por tudo de novo. Gente, eu tive, no começo da minha gravidez, eu tive risco de perder ele, porque ele tava quando ele era, eu tava, eu acho que de 3, 4 semanas, ele ainda estava se fixando na parede do meu útero. E ele estava por uma simples, leve pele, meio que, vou dar um exemplo, né? Tava se pendurado. Aí o médico lá do ultrassom pegou e falou assim, mãezinha, né? Que é o que eles chamam. Possa ser que o seu neném não vingue, porque ele tá por 1 milímetro e ele tem que grudar na parede do seu útero, ele me explicou. Falei, tudo bem, doutor. Então eu já tava colocando aquilo na cabeça que tipo, ia dar certo, que eu ia ficar calma, que ia tudo dar certo. Passei por essa fase, ele foi tudo bem, começou a se desenvolver. Daqui a pouco, fazendo meus ultrassom, quando eu tava acho que de 22, 23 semanas, fui fazer o ultrassom junto
foi fazer o ultrassom. O médico olhou e falou assim: mamãe, vamos fazer um ultrassom do colo do útero? Vamos. Aí ele foi e fez, porque ele viu alguma inconsistência no meu ultrassom obstétrico. Fez o ultrassom do colo do útero, que é pelo transvaginal, que não, normalmente, né, não é de introduzir, aí teve que introduzir. Aí descobri também que eu tive estímulo cervical. E que se passasse de 24 semanas, eu podia ter um aborto espontâneo, porque o meu útero ele ia abrir, né? Eu acho que, não sei se vocês sabem o que é o estímulo cervical, só que qualquer coisa eu faço um vídeo depois explicando mais ou menos como que é. E aí, graças a Deus eu descobri na penúltima semana, porque senão ou eu ia perder ou eu ia ter que ficar internada até o neném nascer. Aí eu consegui fazer a cerclagem, então eu fiz a cerclagem também, foi tudo ótimo, foi tudo perfeito, e eu consegui segurar o Matheus até 39 semanas, graças a Deus. Eu tirei a cerclagem com 39 semanas, 37, perdão, tirei a cerclagem com 37 para 38 semanas, e eu tive o Matheus com 39. Então, tipo, ele era pra vir e, tipo assim, mesmo com todos esses probleminhas, eu sou bariátrica, já tá, não tive, gente, é isso que é fogo, eu não tive insuficiência de ferro, não tive anemia na minha gravidez, foi tudo ótimo, e o neném suga, né, ele suga a sua alma inteira, até as entranhas pra ele, e eu pensava que eu ia precisar repor ferro, repor vitamina B12, eu já reponho normal, né, por causa da bariátrica, mas eu pensei que eu ia ter que repor muito mais. Só que eu não precisei fazer nada disso, gente, nada mesmo. Então, não tive complicações, o meu parto demorou 1h30, eu tive parto normal. Então, ai gente, eu fiquei tão feliz por esse pensamento que, claro, é muito bom. E aí, cara, foi tão gostoso ter essa sensação. E, sabe, eu me peguei pensando em falar, cara, eu gostei de ser mãe, eu sou mãe. Até hoje eu acordo cedo, não reclamo. Matheus, ele acorda de madrugada, eu venho, que ele eu sinto muito sono no decorrer, então, tipo, sempre quando ele chama, eu acabo dormindo aqui no quarto dele com ele. Mas, cara, eu agradeço muito a Deus por toda essa dádiva e por ele sempre me dar essa paciência, esse conforto, porque eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, muito. E eu pensei que eu ia continuar sendo essa pessoa, né? Eu sou ainda, gente, eu não vou falar que eu não sou, né? Eu ia ser hipócrita em falar que eu não sou. Mas, assim, não é pra tudo, né? Eu sou uma pessoa muito dura, principalmente com meus princípios, com a educação do meu filho, né? Que eu quero que ele seja um homem, tô criando um homem, eu quero criar um homem. E então, quando é necessário ser dura, mas não por ruindade, mas sim para a educação dele, eu vou ser. Eu era muito calminha com ele quando ele era menorzinho, mas eu acho que conforme ele vai crescendo, a gente precisa colocar um pouco mais de pressão, né? Mas é uma pressão boa, onde ele vê que coisas que ele faz, atitudes que ele faz e demonstra, sempre vai retornar coisas boas para ele, sempre. E isso é uma coisa que eu sempre falo para ele. Mesmo ele pode não estar entendendo, só que eu sempre falo, filho, sempre quando você precisar, mamãe vai estar aqui, o papai vai estar aqui. Quando ele vai para a escolinha, eu falo, hoje é a mamãe que vai te buscar, é o papai que vai te buscar, é a mamãe que vai te levar. Falo para ele boa noite, que ele durma bem, que ele fique saudável. Sempre peço para Deus sempre proteger ele e tirar toda a enfermidade, porque ver filho doente não é fácil. Quantas vezes eu já pedi para Deus tirar tudo de ruim dele e colocar em mim, que eu acho que é o que muita mãe faria. Mas eu agradeço, sério, eu agradeço tanto a Deus por tudo mesmo. E é tão bom ver ele bem saudável. Agora ele tá querendo falar, a gente tá parecendo uma maritaca. Aí ele fala, a gente não entende, ele fica nervoso. O menino é genioso ainda, meu Deus, olha.
não tá fácil. Às vezes ele quer falar e o Anderson não entende, aí ele fica falando, aí, gente, tá? É uma fase muito gostosa, cara. É igual eu falei, é difícil a fase RN, gente. Se eu te falar assim que eu amei, eu não amei não, tá? Eu comecei a minha fase Mateu com 6 meses. Aí, tipo, de 6 meses pra cima foi ótimo. O Anderson, ele começou a amar com 1 ano. Mesmo assim, eu amo todo o processo e passaria por tudo de novo com ele. Eu sou uma irmã, eu sou a praticamente do meu, sou a quarta, nós somos em 5. Eu penso sim em ter outros filhos, né? Principalmente porque eu vivi em meio de irmãos. Eu sei que isso é muito bom, é gratificante. E eu não quero deixar ele passar por isso, né? Sei que as condições não são as melhores, só que tem aquele ditado onde come um, come 2, só que tudo com calma, né? Tipo, vamos com calma. Mas é isso, gente, eu só tenho a agradecer. Nossa, cara, eu falei, gente, eu preciso compartilhar essa minha... esse meu pensamento, porque eu acho que muita mãe acha que não vai conseguir. Cara, vocês vão conseguir. Tenho certeza disso. E é uma coisa que eu falo, meu, passa rápido. O Matheus, ele tá com 2 anos e meio já. Em janeiro ele faz 3 anos. E, cara, parece que foi ontem que eu cheguei na maternidade, que eu tava indo com a minha mãe. Às vezes eu me pego pensando. E aqui em casa tem um muralzinho. Acho que eu não sei se eu já mostrei. E aí esse muralzinho tem fotos minhas, tem fotos do Matheus, tem fotos do meu marido. Então, cara, é muito legal. Tipo, tem eu grávida, o neném, olha ele aqui, ó. Eu me pego muito pensando nesse dia. O meu filho nasceu branquelo, gente, ó, branquelo, parecia eu. Ó. Aí daqui a pouco começou a ficar a cor do meu marido. Ficou lindo, maravilhoso. Então, cara, eu fico, tipo, muito feliz por essas coisas que vêm acontecendo, sabe? Eu fico feliz pela família que eu construí, que Deus me deu, que acima de tudo Deus nos ajuda a construir muito, né, a nossa família. E eu só tenho a agradecer agora, né? Agora, a minha meta agora de vida é ter meu financeiro, né, mais top. Quem sabe um outro baby vindo por aí, né? Claro que eu quero dar irmãs para ele. A minha vontade sempre foi ter 3. Meu apartamento, ele não comporta muita gente, né? Só que minha vontade sempre foi ser 3. Mas se eu tiver 2, pra mim também já tá ótimo. E, meu, só tenho um recado pra dar pras mamães, cara. As coisas vão passar. Tudo com calma. Eu espero de verdade que o marido de vocês estejam ajudando vocês, porque eu acho que a nossa rede de apoio que fica dentro de casa é muito importante. As coisas só aproveite cada momento, quando ele começar a engatinhar, quando ele começar a andar, quando ele começar a falar mamãe, papai. O meu agora ele só fala assim, mamãe, papai, mamãe, pai, e fica falando a língua dele lá que eu não entendo nada. A gente tá nessa fase, a gente tá tentando tirar ele da fralda já. Oh, meu Deus, é tanto xixi e cocô pelo chão, no sofá, no banheiro. Mas pense assim, não fique nervosa. É uma fase que vai passar. Eu dou tanta risada quando essas coisas acontecem. Eu fico muito nervosa quando eu tô pra sair, essas coisas acontecem. Porque pode vir a acontecer, tá? E eu só sei que, assim, dê tempo ao tempo. Chore quando for necessário, nunca segure, só chore. E demonstre, né? Tire toda essa angústia que fica guardada aí, porque a gente fica angustiado assim. A nossa mente entra em um colapso que a gente não entende.
é uma pressão muito grande, principalmente de familiares e da sociedade, até de você mesmo se cobrando. Eu me cobrava muito porque eu achava que o Mateus ele não mamava muito, né? Eu achava que ele estava com fome, que ele chorava, eu pensei, e ele era demanda livre, né? Eu achava que ele não mamava e ele sempre foi super, super saudável. Então, eu sempre agradeço a Deus por ter mandado ele para mim. Filho é bênção. Eu acho que filho deixa a gente mais forte. A gente nunca mais é a mesma pessoa de quando a gente não tinha filho. A gente muda muito. A gente pode até lembrar como a gente era, só que eu não consigo viver mais sem esse serzinho, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, cara, eu quero sair sem o Mateus e sem o André. Só que às vezes eu saio e fico, caraca, eu queria ver eles, entende? Isso é muito bom. É uma sensação muito gostosa, né? Principalmente quando a gente vai nanar, que eu falo mimi pra ele, a gente vai mimi, ele me abraça o pai dele. Às vezes quer que fique assistindo TV junto com ele. Então, tipo assim, é muito gratificante isso, gente. E eu dou graças a Deus pro meu filho ser saudável, porque eu sei quantas mamães passam dificuldades quando seu filho tem algum problema, ou ele tem alguma dificuldade, e isso tem que dar mais força ainda para essas mamães. E é isso. Esse foi meu relato de hoje. E quem sabe, quando vir um outro assunto legal que eu queira desabafar, porque vocês são meus psicólogos, eu venho. Tchau!